Será que o que está acontecendo hoje na sua vida é resultado do que os seus bisavós fizeram? Os seus avós? Os seus pais? Você é uma daquelas pessoas que acredita em maldição hereditária? Você é alguém que tem sido atormentado pela ideia de que possivelmente você está pagando pelos pecados, pelo mal cometido pelos seus antepassados? Muitas pessoas têm em mente que sim, é possível e que inclusive há respaldo bíblico. Quando Deus amaldiçoa os filhos, visita o pecado dos filhos, até a quarta geração por conta dos pecados dos seus antepassados. É isso mesmo? Quero convidar você a ficar no consultório de família de hoje. Afinal de contas, nós aqui, como família, somos interessados em que vivamos de verdade, com toda a intensidade que precisamos viver hoje. Mas o que nós temos para aprender sobre bênção e maldição em família? Bênção e maldição hereditária? Esse tema cabe para todos nós. Tem muita gente precisando ouvir a verdade. O que a Bíblia diz sobre isso? E dessa maneira nós queremos ser abençoados e abençoar a sua família aí. Participe com a gente, fique muito à vontade. Meu convidado de hoje é da casa, amo quando ele vem e eu sei que você gosta também. Robson Aleixo, prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu de estar aqui. Vamos unir os programas? Vamos, né? Eu acabei de ter essa ideia. Uau. Você vem para cá, junta o seu com o meu, fica assim um programão de 2 horas seguidas. Boa ideia. Você está bem? Graças a Deus, eu estou bem. Prazer estar aqui com você. Obrigada. Eu disse assim, seja bem-vindo, bom tê-lo, atropelei, fui falando, mas é só porque eu tive essa ideia agora, de repente. Pois é, né? Pastor. Vamos pulverizar. Vamos pulverizar. Pastor, me diga o seguinte, apresentei o tema, maldição hereditária, baseado num texto bíblico que está lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus está entregando ali os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, e tem essa expressão ali. Pode nos ajudar a entender de pronto? Há uma necessidade nessa discussão que é definir, né? Uhum. Então, vamos definir maldição, isso é importante. Então, posso pedir uma coisa antes? E o texto também ele precisa ser definido, mas Vamos você lá? pode pedir o que você quiser. Você pode ler, por favor, para a gente, então aproveitar, porque é muito possível que tenha pessoas ali do outro lado que ouviu falar, mas que talvez nunca abriu a Bíblia para saber de fato onde está e o que significa esse texto bíblico. Por favor. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 20. Esse é uma parte do segundo mandamento. Convém explicar algumas coisas sobre mandamento. A gente pode definir assim a estrutura do mandamento em princípio da lei, a lei e a letra da lei. O princípio da lei é a pessoa de Deus revelando-se no seu caráter. A letra da lei é a aplicação dela no contexto. Vou dar um exemplo sobre letra da lei. O quarto mandamento. Ele disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso é a lei. Aí você tem a letra da lei. A letra da lei é a aplicação no contexto, por exemplo. Tu, teu filho e tua filha. Se você não tem filho e filha, isso é a letra da lei. Mas isso significa que a lei é abolida, mas a letra da lei é adaptada ao seu contexto. Teu animal, teu servo, tua serva, isso não enquadra para mim. Isso significa que eu não guardo o mandamento? Não, mas significa que ele tem colocado no contexto. Mas há o espírito da lei, o princípio da lei. E esses mandamentos, tanto o quarto quanto o segundo, ele tem um porquê. Por que você deve fazer isso? Você já deve ter falado muitas vezes, você já deve ter ouvido muitas vezes que a lei é o reflexo do caráter de Deus. Então Deus diz assim, lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Esse é o espírito fundamental da lei. Agora eu vou para esse mandamento que foi citado. Não farás para ti, Êxodo capítulo 20, verso 4, imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E a palavra aqui zeloso é traduzido em outros textos como ciumento. O ciúme de Deus não é igual ao nosso. Deus não é inseguro no relacionamento, mas ele está dizendo aqui, e a tradução como zeloso não é inadequada, que ele leva o relacionamento a sério. É diferente de uma pessoa que tem um relacionamento politeísta. Então, vamos entrar no contexto. Deus está falando e inaugurando uma forma de pensar que é incomum para aquela sociedade. Não existem monoteístas. Não existem pessoas que adoram Deus só.
Os monoteístas, eles estão inaugurar uma forma de relacionamento porque eles não dizem apenas que esse Deus é superior aos outros deuses. Eles estão dizendo que nada que define esse Deus pode definir outro. Então, Deus, nome e Deus, conceito, se funde num só. Eu não sei se eu me fiz compreender. Quando a gente fala árvore, a árvore tem que ter folhas, tronco, galhos. Então, você define um conceito. Aí você chama um monte de cerejeira. Agora, quando se fala Deus, Deus fala assim, os conceitos que me definem não se enquadram ao outro. E aí ele está dizendo assim, eu Ou sou seja, o que zeloso. vocês entendiam como Deus não se enquadra Na em quem definição eu do que eu sou. sou. E eu vou me revelar como o Deus que sou. Deus que sou. Se você quiser chamar de Deus, tem que preencher esses requisitos. E esses requisitos só se enquadram à minha pessoa. Mas há uma diferença fundamental naquilo que ele está querendo prever que pode acontecer com as pessoas. O politeísta, ele acredita e adora muitos deuses. O monólatra, que é uma tentação muito forte, ele acredita que existam outros deuses, mas escolheu um Deus maior e melhor do que todos para adorar. Quando se trata do Deus da Bíblia, que é um Deus de relacionamento, ele fala assim, o meu relacionamento com você não pode ser assim. Você se relaciona comigo e com outros mais. Você me coloca como uma parte das suas prioridades, porque se isso for, eu não sou prioridade nenhuma. Eu sou zeloso desse relacionamento. Quando você estiver falando comigo, eu estou falando com você. Quando você estiver pensando em mim, eu estou pensando em você. E se eu tiver que me entregar, eu me entrego a você. Eu ajo como você, como se eu não tivesse outra coisa para fazer. Eu sou assim, eu zelo pelo nosso relacionamento. Não terás outros deuses e não faça imagem para isso. E aí ele vai definir os porquês dele. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e essa parte não pode ser compreendida na totalidade sem o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A força do texto não está em visitar a iniquidade até a terceira e quarta geração. A força do texto é a comparação que ele está fazendo na maneira como ele visita a iniquidade e a maneira como ele estende a misericórdia. 3 para 1000 é uma diferença colossal. Ou seja, há aqui um até, que é a força e a parte principal do texto que a gente precisa entender. Quando ele fala assim, ó, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, ele está querendo dizer que ele vai agir para interromper a hereditariedade. Não para estender. Ele fala assim, os seus pais fizeram uma bobagem e estragaram uma boa parte do contexto que você viveu. E aí, os seus avós. Aí passaram os seus bisavós, que passou para os seus avós, que passaram para os seus pais, mas eu interfiro quando chego em você. Eu não deixo passar. E se você olhar a história bíblica, acontece exatamente assim. Alguns vão estragando, Deus interfere e sempre vai interferir nessa geração. Para salvar. Para salvar. Deus não deixa que o mal se estenda indefinidamente. Algumas pessoas dizem assim, o mundo está de mal a pior, como se o mundo fosse uma escala de maldade contínua. A Bíblia fala que isso não é verdade. O mundo foi degringolando para o mal. Deus interferiu no dilúvio. E o mundo pós-dilúvio é melhor que o mundo anterior. Aí você tem um mundo cananita horroroso e que o nosso mundo não existiria sem o dele. Deus interfere mandando Israel para lá. E quando Israel chega lá, a terra de Canaã fica melhor do que estava antes. E a gente pode dizer isso para muitas coisas. A presença de Abraão, a presença do judaísmo no mundo, do povo de Deus no mundo, muda o mundo. O Ocidente é o que é por causa da religião bíblica. Sem isso, muitas coisas não aconteceriam. Ou seja, Deus interferiu e o mal não passou de uma geração para outra. Cristo. Quando Cristo aparece, ele muda os próximos milênios, porque e não é uma escala de maldade contínua. Há uma interferência. A reforma protestante, a ascensão de uma religiosidade que vem do Ocidente para cá, da Europa, Estados Unidos, o que nós vivemos aqui. E a gente pode falar isso numa escala individual. Na nossa vida é assim também. Deus interfere. Ele vai intervindo para impedir que o mal tome posse da nossa vida como um todo, da história como um todo. Deus intervém porque não é um Deus que criou e simplesmente deixou acontecer. Deus ama. Deus ama. Eu tive um avô que bebia, tive um pai que bebia. Mas em algum momento da história do meu pai, o evangelho aconteceu. E aquilo que aconteceria dos pais nos filhos não chegou até mim. Isso é uma interferência divina. Ele está cumprindo o mandamento. Ele fala, eu sou assim, é por isso que você não tem que apostar em outro, porque eu sou bondoso. Então, por que no mundo cristão há há muitos que creem, dão tanta ênfase a esse texto
como sendo assim algo para nos causar o impacto, o temor de que talvez, se a minha vida não está lá contando muitas boas novidades, se eu tenho perdas, dores, sofrimentos, perder o emprego, perder um filho, o casamento vai mal, alguém se aproxima e diz, mesmo sendo cristão, olha só, possivelmente isso pode ter sido o mal dos seus avós, dos seus antepassados. E há muitos cristãos que se dobram a isto, creem nisto, dão muita razão a isto, mas a questão é que são pessoas cristãs. Por que nós cristãos, nos declarando cristãos, nós estamos nos declarando seguidores de Jesus Cristo, que um dia nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e que provavelmente, por razão de Jesus ser Senhor e Salvador, nós não deveríamos estar sob maldição, porque já não há mais nenhuma maldição para quem está em Cristo Jesus. Por que os cristãos têm vivido nesse mundo de tanta controvérsia da sua própria espiritualidade em relação a Cristo? Eu acho que tem algumas coisas aqui. Eu acho que a gente vai precisar fazer aquele programa mesmo de 2 horas. Emendado, Só dois a sua programas. pergunta vale aqui uma... Para aproveitar, o seu programa vai ao ar às terças-feiras. Segundas e terças, às 11 da noite. Segundas e terças, às 11 da noite. Então, na terça-feira, vai justamente logo agora, depois do consultório de família, se você está acompanhando a gente, na terça-feira à noite. Nos demais horários, você também tem a oportunidade de encontrar na grade horários para você acompanhar o programa que é feito com tanto carinho, o programa Fé para hoje. Fé para hoje. E é esse assunto, né? É esse assunto. Olha, Darleide, eu acho que tem algumas partes dessa resposta. A primeira é, nós naturalmente fugimos de complexidades. A gente gosta de simplificar. Há uma diferença entre ser simples e ser simplista. Mas simplificar é uma tentação. Os preconceitos, em essência, é uma simplificação bizarra das coisas. Todo mundo é igual, não há complexidade de nada. As maldades passam por isso. Né? Eu ignorar que você é um ser complexo faz com que eu te trate com casca e tudo. Isso é sempre horroroso. Nós fazemos isso nas nossas relações, é um sintoma de doença, mas é uma tentação humana. A Bíblia revela o mundo como um lugar complexo. Revela. Quando a Bíblia, por exemplo, fala de riqueza e pobreza, ela não fala nos simplismos como se fala fora dela. Mesmo nas correntes ideológicas mais famosas, elas sempre polarizam para uma ponta ou para outra. A Bíblia fala, não, é complexo. Quando a Bíblia fala das relações humanas, elas falam de complexidade. Quando ela define pecado, por exemplo, você pega só no Novo Testamento, você tem umas 8 definições para o pecado para que a gente entenda o todo complexo para entender a salvação. Falando de salvação, por quanto tempo vamos estudar a salvação? Ela é uma coisa complexa, ela chega simples em mim, mas ela não foi simples para quem pensou o projeto. O amor de Deus. Altamente Deus complexo. me ama. Mas aí a gente vai passar a eternidade estudando e buscando, e é dele próprio o funcionamento. É o amor. Como foi a manifestação disso? Então, construir uma forma de ver o mundo da maneira cristã exige esforço, dedicação e entrega absoluta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há um contínuo entrega para que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. E santificar em tudo é ter emoções santificadas e empoderadas pelo Evangelho, e a estrutura do Evangelho, enfim. Quando a gente pensa nisso, eu entendo que olhar a vida de uma forma simples é um pêndulo de 2 cosmovisões, e entendo como cosmovisão a maneira como você enxerga a realidade e aplica ela na materialidade da vida. Então, fora do momento que você pega a Bíblia para meditar, existe uma maneira que você usa a Bíblia para trabalhar, para estruturar. Se você vai para um banco para fazer um empréstimo e a Bíblia determina a maneira como você faz isso, a gente chama isso de cosmovisão. Uma ponta é uma cosmovisão pagã, onde Deus é manipulável. E isso está presente hoje. Deus que eu aciono por controle remoto. Então, Deus é um mordomo. Ele é um gênio da lâmpada. Eu decido tudo e ele executa com poder as coisas, mas não com inteligência. Deus não decide. Eu falo, Deus, você vai abençoar meu emprego hoje. Deus não tem planos. Isso é uma cosmovisão que existe há milênios. Isso é uma cosmovisão pagã. A outra é o Deus que decide absolutamente tudo e tira de mim toda a responsabilidade. Existe o espírito da raiva, o espírito da briga, e existem coisas que tudo é feito por mim. Ou eu herdei dos meus pais, dos meus avós, e eu não tenho responsabilidade com essas coisas.
é tentador. Isso pode ter milhões de nomes hoje, mas ele está aí presente. Quando eu abro a Bíblia, fala assim, não é bem assim. Deus, ele é um Deus soberano. Não cai um fio de cabelo de uma cabeça sem que ele não participe disso. Deus decide, Deus é soberano, Deus não termina um dia contrariado, mas você é sempre responsável. Porque Deus dá e atribui poder para que nós representemos Ele. Isso é complexo, mas isso é real. Ele fala assim, ó, a árvore está ali, eu não vou impedir. Olha para o Gênesis, a espada apareceu depois, antes o caminho estava livre. Você é responsável. Deus olhou para Caim, é um texto bom para falar sobre isso, porque é a primeira vez que aparece a palavra maldição para uma pessoa na Bíblia. Você é responsável. E se eu tenho poder para decidir, e eu criei você em minha imagem e semelhança, você vai decidir também. Só que a minha imagem e semelhança é o pêndulo para você saber o que é certo ou errado. Todas as decisões que não se relacionam com a minha imagem e semelhança estão determinadas como pecado, mesmo que a gente possa fazer. Essa complexidade é que a Bíblia coloca para que eu possa entender. E nós tendemos a acreditar nessas coisas no vai e vem do paganismo perto de nós e nunca vivemos numa sociedade tão pagã como essa. Elas são tentadoras porque são soluções fáceis. Então você está dizendo que o nosso cristianismo atualmente, mas assim, vem de muito um cristianismo pagão ou um cristianismo com tentações pagãs admitidas em seu meio. A sociedade é pagã. Sim. Esta, em essência, essa geração que nasceu nessa sociedade, ela herdou um paganismo pronto e não em construção. Isso faz com que enfrentá-lo seja muito mais difícil. Então, algumas pessoas que nasceram de alguns anos para cá, elas não perceberam a construção do paganismo na pós-modernidade. Então, elas repercutem ideia que acham que são delas, mas não são. É puramente pagão. Quem olha para a Bíblia e vê como a Bíblia enfrenta o paganismo de milênios passados, percebe que a Bíblia já indicava que isso é paganismo. Só que o cristianismo sempre vai fazer o seu caminho enfrentando as forças que atacam ele e tentam invalidá-lo ou torná-lo assim mais mundano. É bom pensar que o cristianismo é uma forma de viver em luta constante contra a sua própria natureza, a natureza própria da gente mesmo. Assim se vive o cristianismo. Quando você baixa a guarda, você acaba repetindo frases e falando que não são de origem divina. Por isso que a Bíblia é fundamental, a familiaridade com a Bíblia e não escrever a Bíblia com os olhos, que é uma das grandes tentações que nós temos enfrentado. De gente que pega e não está lendo, está escrevendo Bíblia com os olhos, olhando e colocando no texto que não está lá. Uau! Você sabe por que eu pensei e considero ser muito necessário trazer esse tema para o consultório de família? Porque justamente isso passa pelas famílias, pelas situações familiares no cotidiano. São as questões do matrimônio, as questões de pais e filhos, as divergências, as dificuldades, as nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias, nossas doenças emocionais, mentais. Nós vamos recorrer ao espiritual, mas de tal maneira que muitas vezes, se nós não tivermos conhecimento bíblico, não buscarmos em Deus discernimento para separarmos paganismo e entendermos o que é essencialmente cristão, com bases na verdade que a palavra de Deus nos revela, nós vamos encontrar justamente entre nós e família muitas distorções que levam pessoas a jogar responsabilidades para todos, inclusive para os antepassados, muito dito agora como ancestralidade. E nós nos abstemos da nossa responsabilidade, de prestar atenção em qual é a minha parte em, de fato, agir sob a influência do Espírito Santo, sobre o ensino da palavra de Deus, sobretudo, queridos, na esteira de que Jesus Cristo nos libertou e nos salvou para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. E aí, muitas vezes, nosso cristianismo ele está cercado de mandingas, né? Tem umas mandingas, e aí a gente vai na igreja, como, por exemplo, a moça me perguntou assim, Darleide, eu tenho frequentado a igreja, mas eu continuo com depressão, pode? Mas é claro que pode, porque especialmente há muitas igrejas que descredibilizam o trato com a saúde mental.
Tem igrejas que descredibilizam que nós temos, apesar de sermos espirituais, dificuldades que têm a ver com o nosso histórico familiar, com nossos traumas, nossos medos. Então, já te aprisiona ali no cantinho. Que para você ser liberto, você precisa levar uma oferta, você precisa levar um amuleto, levar uma roupa da sua avó. Tem os negócios assim. Então, deixa muitos de nós no evangelho muito engessado no paganismo. Místico. Místico. É importante olhar algumas coisas para a Bíblia, ela nos dá algumas respostas. Eu vou dizer duas aqui, se eu esquecer a segunda, divagando na primeira... Depois do intervalo a gente comenta. Você me lembra. A primeira é a seguinte, quando a gente olha para a maneira como a Bíblia constrói, a gente vê, por exemplo, momentos de milagre. Isso aqui é importante você dizer. A gente não tem milagres contínuos na Bíblia. Toda a história é feita com milagres, isso não está na Bíblia. A gente tem grandes milagres e grandes confluências de milagres, aquele ritmo forte de milagres, dentro do plano de Deus e não só do plano das pessoas. Quando Deus está libertando Israel do Egito, muitos milagres, não tem um capítulo sem milagre ali. Então, a construção do reino de Israel, ele é feito com muitas manifestações de poder. Passa um tempo, os milagres desaparecem, eles não ficam assim tão frequentes. Depois a gente tem um período de Elias e Eliseu, muitos milagres no enfrentamento que eles estão tendo direto numa restauração ali de Israel. E depois os milagres desaparecem um pouco. Há muitos milagres em Jesus e no começo da igreja no livro de Atos, na consolidação do Novo Testamento. E depois os milagres desaparecem. E agora há uma profecia sobre milagres que acompanha o remanescente de Deus, o povo que termina a história na segunda vinda do Espírito Santo. Mas não tem, você percebe que não é um contínuo e muitas vezes eu falo, Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Quando você olha para a Bíblia vai dizer para você que os milagres na sua vida, eles têm a ver com o cuidado de Deus com a sua vida, mas também fazem parte de um projeto de Deus para o mundo. O que leva a gente a entender uma outra coisa. Deus fez um homem com alta conectividade social. Esse mundo está organizado para que eu pense em minha vida somente em mim. E essa é uma maneira não cristã de ver as coisas. Deus fala, tudo que você faz afeta alguém. E tudo que alguém faz vai te afetar. Ele não interfere na maneira como ele mesmo legisla. Isso é muito importante. Deus governa o universo através de leis. Deus não é necessariamente previsível, mas ele é um Deus de relacionamento e a gente não consegue se relacionar com o que a gente não conhece. Eu não posso acordar amanhã e a maneira de agradar a Deus mudou. Então ele fala assim, você quer me agradar? Você sabe como me agradar. Se você quiser me ver feliz, você sabe como me ver feliz. Deus, qualquer pessoa que se relaciona com Deus sabe como se relacionar com Ele. Então, Ele mostra a sua vontade através dos seus mandamentos. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo. Acã. Só um instante. Qualquer pessoa que se relaciona com Deus sabe como agradar a Deus? Sabe. Porque Deus definiu o que o desagrada. Ele define o que desagrada por pecado. Ele fala assim, ó, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu vou fazer por você. Essa parte não é sua, essa é minha. Essa pode navegar de braçada, porque vai na bênção. Então, a parte que Deus nos permite fazer é muito maior do que ela nos permite, que Ele não nos permite. Ele diz, vai, pode ir, porque, Senhor, eu quero casar com este ou com este. Ele fala, qual dos dois é pecado? Nenhum. Então, vai na bênção, porque o casamento é abençoado, porque fui eu que criei. Não está condicionado a essas coisas. Agora, qual dos dois guarda os requisitos do meu reino, né? Com que homem você vai casar? Com que mulher você vai casar? É um homem ou uma mulher que se agrada de mim também, como Deus, como seu Senhor? E ele fala assim, mas Senhor, e mesmo assim eu estou na dúvida. Ele fala, mas eu coloquei mais coisas para você saber ainda. Ou seja, Deus não é assim um tirano, Ele é soberano. Portanto, Ele vai fazer a parte dele e na parte dele Ele atribuiu a nós para que a gente fizesse livremente a nossa parte. Só aproveitando, me perdoa, só aproveitando o momento que você diz assim, ó, em determinados períodos, muitos milagres. Depois é só milagre. Depois da igreja primitiva, ali dos Atos, dos Apóstolos, aquele momento, o derramamento do Espírito Santo, muitos milagres, pós aquele momento, nós vamos ver a igreja sendo perseguida, os discípulos fugindo, sendo mortos, sendo presos e os cristãos se dispersando para levar o evangelho. Quanto mais eram mortos, mais o evangelho era pregado e o Senhor não intervém com milagres, mas há muito milagre que se faz pela fé daqueles homens e mulheres dispostos a dar a vida em benefício de outros conhecerem a Jesus, né?
Esse é o maior milagre. Isso é extraordinário. Quando você olha para o Antigo Testamento, ele diz assim, eu vou chamar a atenção do planeta inteiro pela bênção que eu vou colocar na sua vida. Isso é recorrente no Antigo Testamento. Então, aparece um homem extraordinário e sobrenaturalmente inteligente, que é Salomão. Ele chama a atenção do planeta inteiro. Há um milagre da cura de um homem, de um relógio de sol que retrocede, e o planeta inteiro é chamado a atenção. Deus fala lá em Isaías no final, a minha bênção sobre vocês é tanta, vai ser tanta, que o planeta inteiro você vai chamar a atenção do planeta inteiro, eu vou trair todos a mim aqui. Quando a gente olha para as promessas no Novo, ele diz assim, ó, você vai me seguir? Certamente você vai ser perseguido. No Antigo, certamente você vai ser abençoado. No Novo, certamente você vai ser perseguido. Mas o efeito da perseguição é chamar a atenção do planeta inteiro. O que Deus não muda, Ele se glorifica naquilo que Ele quer fazer através de nós. Aqui, fechando esse primeiro raciocínio, Darlede, é interessante pensar nisso, como Deus constrói uma forma e dá para a gente um padrão para a gente compreender a nossa realidade. Mas Ele diz assim, ó, eu vou dar o exemplo de Acã. Acã peca. E quando ele peca, o resultado do pecado é a morte de soldados hebreus quando vão enfrentar a cidade de Ai. Essa maldição não é necessariamente hereditária, mas há uma coisa aí. O pecado de um afetou a todos. Portanto, várias famílias perderam seus maridos por causa do pecado de um. Mas fala, Deus, foi só Acã que pecou. Eu criei vocês assim, com alta conectividade. O que você faz afeta o outro. Deus executa juízo sobre Acã. A família de Acã inteira morre. Mas, Senhor, o que os outros têm a ver? Sempre nós vamos ter a ver. Então, há que se diferenciar o místico do que é real na maneira como Deus construiu a sociedade. Eu quero conversar mais sobre isso aí logo depois do intervalo, porque, veja, nós começamos falando, construindo e para desconstruir a ideia de maldição hereditária. O pecado dos meus ancestrais, o pecado dos meus avós, bisavós, tataravós, o pecado dos meus pais me afetaram de que maneira? Nisto se cumpre o que nós lemos ali em Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega a lei e fala de bênção e maldição. Por que a gente se atém tanto a tal maldição e a gente não se atém que Deus nos visita por até 1000 gerações? Você sabe quanto que é 1000? Sabe quantas gerações são 1000 gerações em tempo? A bênção é sempre muito maior, mas a gente fica ali ocupado porque a maldição... Aí você me vem falar de Acã, que afetou a família, o pecado dele, afetou os soldados, afetou todo mundo. Então vamos fazer aí essa distinção do que é esse pecado que afeta os outros mais profundamente. Nós já voltamos logo depois do intervalo e a gente espera você. Amores da minha vida, vamos estudar a Bíblia? Vamos saber tudo o que a Bíblia diz sobre oração? A gente ajuda você. Sabe por onde começar? Entrando em contato agora com a gente para pedir o guia de estudo Deus Me Ouve. Sim, Deus ouve você, mas será que Ele me ouve se eu fizer orações em pé? E se eu fizer sentado? E se eu fizer deitado? Não tem perguntas assim sobre oração? Tem sim. O que a Bíblia diz? Como devo orar? Em que condições? Uma janela para o céu. Certamente esta lição sobre a oração e uma janela deve ter a ver com Daniel, que orava todos os dias de janela aberta. Era um compromisso certo, fiel entre ele e Deus. E muito mais, nosso guia de estudo da Bíblia é todinho de presente para você. Sim, você não vai pagar nada, não vai chegar nenhum boleto, nada. Estou te falando, é só para você estudar a Bíblia. Entre em contato agora com a gente, anota o nosso telefone, se você preferir, vai ligar para o 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Mas se preferir, pode mandar um WhatsApp também. É facinho, né? Pode ser que aí você está deitado já, como é que faz? Manda um WhatsApp para a gente, 12 98244 4449, 12 98244 4449. O seu guia de estudo vai chegar em casa e você vai estudar, vai aprender a orar, vai buscar a Deus como exatamente a Bíblia diz que deve ser. Tudo certo?
Então tá bom, que Deus abençoe a você. Nós vamos continuar agora conversando com Robson Aleixo, pastor, apresentador do programa Fé para Hoje, que vai ao ar daqui a pouquinho, logo depois do consultório de família, se você me acompanha agora, na terça-feira. Noutros horários, são outros horários também do Fé para Hoje, mas é muito bom tê-lo aqui com a gente hoje e o tema é maldição hereditária. Tem gente que acredita que tudo o que está acontecendo na sua vida hoje é resultado do que os outros fizeram. Mas por falar nisso, né, Robson? A palavra de Deus também diz que chegaria o dia em que os filhos não ficariam com os dentes embotados por causa das uvas verdes que os seus pais teriam comido. Bom, mas vamos continuando aqui porque você deixou no ar uma questão que também é importante. Uma coisa é entender o que significa maldição hereditária no sentido bíblico e a outra é entender o que significa que o meu pecado afeta os outros. E é uma verdade. Verdade. O adultério que um comete, obviamente, afeta toda a família. O roubo, a vergonha, enfim, todo o pecado afeta uns aos outros. O meu pecado afeta a ti. Nem somos família, mas somos irmãos, somos amigos, enfim. Como entender isso do ponto de vista da nossa responsabilidade, ainda linkando ao que nós estávamos tratando, que é o tema principal do programa, maldição hereditária? Eu vou dar um exemplo radical. Uau! Existem alguns pais que esperam os filhos dormirem para assistir um filme adulto, achando que isso não vai afetar o filho. O filme que você está assistindo... Não, filme adulto que você quer dizer não é assim, de guerra, ficção científica, é filme moral. E eu não estou dizendo que também para ser um filme que não é adequado para a sua vida, precisa necessariamente ser pornográfico. Tá, é só adulto. Ele é um filme que está categorizado como adulto e que você pode muito bem lido impróprio para seres humanos e não para pessoas com menor de 18 anos. Como é que é? Tem filme que é impróprio para um ser humano assistir. Ele não é impróprio para um adolescente ou para um jovem. É para o ser humano. É ser humano e não precisa ser um gênio. Então, há uma indicação forte ali de que há um padrão espiritual muito baixo, porque não há necessidade de você ter tanto feeling para perceber que aquele filme é inadequado para você. Mas é importante a gente pensar que tem gente que, eu não vou assistir perto dos meus filhos para não afetar meus filhos. Mas ele vai afetar seus filhos, porque aquele filme afeta o seu comportamento. Então, afetou a maneira como você vê o mundo. E não adianta pensar que você é capaz de filtrar absolutamente todas as coisas, porque seu próprio desejo por aquele tipo de cena já indica que alguma coisa não está certa. Porque uma pessoa saudável gosta de ambientes e de coisas de alimentação saudável, seja uma alimentação para o estômago, seja para o cérebro. O que eu estou dizendo é que isso vai afetar a vida dos seus filhos. A maneira como eu me dedico aos meus filhos vai afetar a vida deles. A maneira como eu me relaciono com os meus vizinhos afeta a vida deles. Então, essa maldição não é uma maldição mística que é evaporada no ar e chega para alguém ou entrou por um gene. Mas Deus disse para a gente fazer isso. Olha os mandamentos. Quais não dizem sobre relacionamentos? Pois é. Todos são relacionamentos. Ou seja, quebra de mandamentos significa afetar negativamente alguém. E esse afetar pode atravessar uma geração. Não só pode, como a probabilidade de isso fazer é tão grande que Deus disse isso no mandamento. É verdade. Então, aqui a gente faz a distinção com muita clareza. Veja, a confusão que se faz é a partir do texto bíblico, já lido, comentado e explicado, de um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus visitando, e a impressão de muitos, o entendimento de muitos, é que Deus amaldiçoa. Deus visita a iniquidade, amaldiçoa, castiga os netos, os tataranetos, por conta do pecado que os seus antepassados cometeram. O que nós estamos falando agora é a perspectiva de que, sim, as nossas escolhas, as nossas decisões impactam as futuras gerações. Quer ver? Um alcoólatra vai passar geneticamente o gene do alcoolismo. Haverá uma tendência maior. E assim, em outras circunstâncias, pais que comunicam aos seus filhos na genética aquilo que ele próprio pode ter causado a si mesmo por suas más escolhas, suas más decisões, por não ter interrompido, quem sabe, um fluxo que era da própria família, um mau hábito. Então, geneticamente, todos nós já sabemos que há um grande impacto. Se você for pensar nisso com seriedade, você vai perceber que é impossível você ser gente boa. Não é? Não dá. Você herdou tanta coisa, tantas possibilidades de herdar
essa herança hereditária maldita, ela é tão real que é impossível a existência humana. Se você conversar com um geneticista, vai perceber que já é zero chance. Ou seja, ou Deus visita até a terceira e quarta geração, ou não há. Exato. Exatamente. Deus ele vai empurrando a misericórdia, empurrando a misericórdia, empurrando a misericórdia para a gente chegar até a nova terra. E ele vai freando a maldade para a gente conseguir chegar até a nova terra. E, porém, contudo, todavia, nós também vamos identificar essa nossa responsabilidade, que era um aspecto trazido por você anteriormente, que o indivíduo que teve outros que beberam até chegar até ele, a ele vai ser oferecida a oportunidade simplesmente encerrar aquele hábito que foi passando de geração em geração, mas que chegou até a mim. Eu tive luz e Deus sempre derrama luz para todas as gerações, para que tenhamos a capacidade de decidir o que faremos ou não faremos. Então, por exemplo, também vamos pensar aqui num ambiente de muitos conflitos, brigas entre pai e mãe. Isso transfere para os filhos ansiedade, medo, angústia, aflição. Aquele ambiente pesado, carregado, começou a namorar, também não soube se encontrar, casou mal, casou muito ruim, não soube escolher. Que aflição! Foi passando de geração, de fato, eu não tive bons modelos em casa. Eu não tive uma paternidade que modelasse a mim, não tive uma maternidade que fosse acolhedora e que me modelasse. Mas em algum momento haverá uma oportunidade, especialmente trazida pelo Evangelho de Jesus Cristo, para que eu atente para os meus atos, para o meu comportamento, para as minhas atitudes, para que as minhas decisões passem a ser outras, agora numa perspectiva de nova vida que o Evangelho nos ensina. Porque a minha questão, pastor, é justamente eu aqui pensar que nós estamos falando para um público maiormente cristão, e muitos estão zapeando, encontra a gente, está vendo ali maldição hereditária, deixa eu entender o que é isso. E a gente precisa fazer essa distinção entre que muitos estão acreditando que o que está acontecendo é maldição de Deus na tua vida, mas a gente precisa encontrar a verdade que a Bíblia ensina é que nós, muitas vezes, somos quem replicamos o que amaldiçoa a vida do outro, por decisões que outrora não sabíamos, não tínhamos poder, mas agora temos, pelo Evangelho que nos é ensinado, e é verdade que quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso traz luz para a minha vida, inclusive para tomar novas decisões, e a partir de agora a educação dos meus filhos vai ser diferente, o meu relacionamento com meu marido vai ser diferente, mas olha a sua mãe, sua avó, sua tataravó, era todo mundo divorciado, adúltero, olha, maldição sobre a tua vida, parou aqui. Porque visitou a terceira e quarta geração, o que quer que tenha sido. Eu creio na bênção que se estende até 1000 gerações. E contando as gerações do mundo, nós não alcançamos 1000 gerações. Então, por que nós acreditamos mais na maldição do que na bênção e na responsabilidade que nós temos de mudar a nossa história pela graça de Deus? Dito tudo isso, eu devolvo a palavra para o meu convidado. Você falava e eu lembrei de Noé. Noé tem uma história onde aparece maldição ali. Então, eu vou voltar um pouquinho para não esquecer. A primeira pessoa que é chamada de maldito na história bíblica é Caim. Por que o pai dele não foi? Que foi o pai dele que trouxe o pecado e que ele já nasceu, Caim já nasceu com uma inclinação para o pecado. E quem trouxe esse pecado foi o pai dele. Mas no momento que o pai dele pecou, o pai dele se arrepende. Então Deus fala, maldita é a terra por tua causa. Então o que Caim herdou? Uma terra já caída. Mas Caim tinha escolhas para fazer. Então quando Caim rejeita a salvação em Cristo Jesus, Deus fala, maldito és. Porque aquela maldição que ele pegou para si era do cordeiro. Ela teria ido para o cordeiro. Como ele não quer matar o cordeiro, ele abraçou a maldição. Então a Bíblia deixa claro que maldição, na primeira vez que ela se refere, ela se trata de uma rejeição à graça. Todo que rejeita a graça na Bíblia é maldito. Porque Jesus foi feito maldição por nós. Quando eu rejeito isso, a maldição que estava na cruz vem para mim mesmo, por minha escolha. Porque o planeta inteiro foi amaldiçoado pelo pecado. Inteiro. Nós não merecemos absolutamente nada de bom. E tudo que tinha que acontecer de ruim para mim, está lá na cruz. Então, Caim é um exemplo daquele que se perdeu e não porque pecou. Ele se perde porque rejeitou o perdão pelos seus pecados. Como assim qualquer com pessoa todo que se pecador. perde. Absolutamente. Ninguém se perde pelo que fez. Se perde por ter rejeitado o que Jesus fez.
Uau, que Não há fantástico. absolutamente nada que possa impedir alguém de ser salvo, a não ser rejeitar passar pela única porta de salvação. Mas, pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto culpada. A primeira parte do se sentir culpado tem a ver com o plano de salvação. É para Sem, provocar a dor, sem né? culpa não há possibilidade. Deus coloca em nós esse sentimento para a gente entender o caminho para ir atrás dele, porque aquela culpa que eu sinto hoje está me impedindo de sentir o fogo amanhã, a ira amanhã. Então mas me sentir culpado depois de ter sido declarado perdoado, aí não tem a ver mais com o que Deus está fazendo, mas tem a ver com esse labirinto mental de não crer plenamente e aceitar plenamente a graça. Embora é necessário dizer uma coisa aí. Os sentimentos de dor pós-traumas de pecado, eles não desaparecem de uma hora Sim, para outra, mesmo sim. que o perdão aconteça num ato. Então a gente tem que entender que às vezes você está se sentindo culpado, mas o que você está sentindo não é necessariamente culpa, mas ainda as cicatrizes dos processos. Vergonha, alguma coisa assim. Noé, o filho de Noé, Cão, protagonizou, a família de Noé, ele protagoniza um evento ruim no final, depois do dilúvio, onde Noé se embriaga, sai nu, e agora os 2 filhos têm uma atitude correta em ir lá cobri-lo, e Cão não tem uma atitude correta, expõe a nudez do seu pai, e há muita coisa para dizer sobre esse texto. Mas a maldição é sobre Canaã. Ele fala, maldito seja Canaã, que vai ser servo do seu irmão. Você olha assim, Canaã não está no texto. O que o texto diz para a gente? Quando a gente olha para os povos, os descendentes de Cão e descendentes de Canaã, eles não herdam uma maldição gratuitamente. O que eles fazem é repetir o comportamento do seu pai, que leva a consequências que geram nele sofrimento e dor e uma sociedade desorganizada. Cão ensinou seus filhos a não ter o temor do Senhor. E quem não tem o temor do Senhor não é sábio, não consegue construir sociedades sustentáveis. Então, quando Deus chega para Canaã, para Israel e fala, domine Canaã e mate algumas pessoas que estão lá, destruam cidades inteiras, é porque eles estão amaldiçoando a terra pelo seu comportamento. É interessante pensar também que Deus fala assim, os cananitas amaldiçoam a terra com a sua prostituição. Israel chega, quando ele vai destruir a primeira cidade canaanita, a única pessoa salva é uma prostituta. É aquela que no capítulo anterior, ela representava o pecado que contaminava a terra. Que lição eu tiro daí? Alguém rompeu com a linha da maldição. Raabe herdou uma maldição hereditária? Não. Raabe, quando viu a graça, ela permitiu que a graça interrompesse um ciclo. É um comportamento que foi passado, esse comportamento se repete. A história dos filhos de Caim é a mesma coisa. Caim ensina seus filhos a viver de uma forma injusta, de relacionamentos doentes. Eles matam, eles fazem, acontecem, eles são inventores, mas eles não têm sabedoria para usar os seus inventos. Aí no meio de um povo maldito, tem uma prostituta, enquanto prostituta, participando daquela maldição, nesse contexto, Sentido de comportamento. ela recebe a oportunidade da graça de uma maneira que... Como que ela creu? O que ela tinha ouvido? Como é que foi aquilo? Ela acredita. E aquela mulher está na genealogia de Jesus. Está vendo que a maldição se quebra quando você aceita a graça e a oportunidade de Jesus? Está vendo? A prostituta está na genealogia de Jesus, minha gente. Mas não era para ela ter carregado a maldição para o resto da vida, não. Para frente, depois que ela recebeu a graça, para frente você encontra Jesus. Não é maldição. Eu já posso terminar o programa aqui. Uau, porque... Por que, gente? É Jesus. Jesus quebra qualquer caminho tortuoso. Qualquer caminho tortuoso. Quando Jesus aparece, ele muda o cenário. Em qualquer história. Absolutamente qualquer história. Quem seria Abraão? Quem seria? 75 anos de vida, a gente não sabe uma vírgula da biografia dele. Mas a história dele começa no momento em que Deus chama o seu nome. Como qualquer outra história. Se Deus tivesse chamado com 100 ou com 12, a história de qualquer pessoa passa a ser uma história de bendição no momento quando Deus aparece. E aparece trazendo o Evangelho. Isso é muito importante a gente lembrar. O Evangelho é uma boa nova de salvação. E a pergunta é de quê? E a resposta da Bíblia é de tudo. O Evangelho nos salva de tudo. No finalzinho do Evangelho de Mateus, ele diz assim, ide por todo o mundo,
fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ensine as pessoas a viverem de maneira que o Evangelho diz que elas têm que viver. Então, ide por todo o mundo não é só dizer Jesus ama você, você foi salvo dos pecados. Isso é a essência do Evangelho. Isso possibilita a vida no Evangelho. Mas a vida no Evangelho é uma vida que se aprende a viver. No livro de Gálatas, Pedro estava com enorme dificuldade. Ele tinha dificuldade de se relacionar com não-judeus. E dá para entender que Pedro herda uma cultura que é muito forte. E olha as interferências de Deus. Quando Paulo chega para repreender Pedro, ele diz uma frase maravilhosa. Ele fala, você não está agindo conforme o Evangelho. Tem um monte de versos do Antigo Testamento para ele citar. Tinha um monte, porque o Testamento tem um dilúvio de versos de como você lida com o estrangeiro. Mas ele fala, você não está vivendo conforme o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é um código de conduta que abençoa. Ele traz relacionamentos corretos, justos, sadios. É uma forma de ver e pensar. E Jesus veio escancarar isso de uma maneira tão grandiosa, né? Até mesmo antes de chegar à cruz, propriamente dito. E me impressiona muito que Jesus que tenha liberto um homem de, sei lá, cerca de 5.000 demônios. Quer dizer, se aquele homem estava vivendo sob maldição, ninguém tem dúvida, eram 5.000 demônios, pelo menos. E Jesus Cristo liberta, na calma, na autoridade, os demônios são jogados nos porcos e ele, Senhor, posso te seguir? Não, volta para a tua família, vai abençoar a tua família, né? Então, quando Jesus chega, não tem inferno, não tem maldição. Aí você vai, vou me inscrever para fazer um curso para aprender como é que a maldição é quebrada, pelo amor de Deus. Eu queria sugerir uma pessoa para se inscrever e fazer um curso. Vamos. Acabou de oferecer ali, ó. Aqui, ó. Porque quando você compreende a Bíblia, as maldições são quebradas. São quebradas. Mas aí você entende que o único poder, a única fonte de poder atuando nesse planeta e no universo todo é Deus. O Deus da Bíblia, o Deus real, ele não coexiste com outras formas de poder. Todo poder, absolutamente, qualquer lugar emana dele. Qualquer pessoa que exerce poder tem um poder atribuído. Portanto, para que alguém diga algo para alguém e que esse poder exerça, Deus tem que passar por ali. Obviamente que Deus deu ao ser humano a capacidade de executar muitas coisas e a responsabilidade sobre a maneira como ele executa. Mas o homem pode construir uma torre cujo topo chega ao céu. Deus tira um músculo e dá uma cãibra num músculo da língua e a torre acaba. Acabou. E o texto é maravilhoso, que ele fala, eu vou descer para ver o que vocês estão fazendo. Os homens estão olhando para cima e dizendo, nós estamos fazendo um negócio extraordinário, está chegando na estratosfera. Deus fala, está pequeno demais daqui do meu ponto, eu vou descer para ver o que vocês estão fazendo. E acabou com o projeto com um toque na língua. Isso me chama a atenção para uma coisa, Darleide. Os juízos de Deus, as maldições de Deus, elas não são aleatórias. Se você olhar para a Bíblia, isso é maravilhoso nisso. Deus é gracioso até no juízo. Qual era a profissão, aliás, qual foi o pecado que a serpente fez Eva cometer? Ela faz Eva comer. Quando Deus amaldiçoa a serpente e fala, pó será a sua comida. Caim, ele era um agricultor, um lavrador. Portanto, ele é sedentário com território fixo. Deus chega para ele e fala, você vai ser errante sobre a terra. E tira ele da terra. A terra vai te negar o fruto. O pecado de Babel, a glória de Babel, começa com o mau uso da tecnologia. Eles dominam a tecnologia da fala. E, por favor, não ignore isso. Falar, a expressão, ele é um uso de talento da parte de Deus. E Deus fala, agora vocês não falam mais. Isso a gente pode seguir até o final da Bíblia. Os juízos e as maldições, ou seja, quando Deus exerce uma interferência punindo, elas não são aleatórias, ele não sorteia um castigo. Tem uma conexão com o princípio. É uma conexão corretiva. Para salvar a próxima geração. Deus vai lá no pecado de Acã e fala, agora faz uma torre de pedras aqui. Para quê? Para impedir que alguém caia o pecado. O que é isso? Eu não vou deixar o pecado passar do Jordão. Exato. Isso é impressionante, isso é impressionante. Gente, quando eu digo sobre fazer um curso para quebrar maldição, você precisa fazer um curso para conhecer Jesus. E é na palavra. Por isso que todos os guias de estudo aqui da Novo Tempo, que a gente oferece para você, é para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o que é que a própria Bíblia declara a respeito de Deus, sendo que Ele assim quis se revelar.
Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, plano de salvação, plano de redenção, nós somos, sob a graça de Jesus Cristo, chamado a andarmos em novidade de vida, e não é sozinhos errantes, mas sob o Espírito Santo, o condão do Espírito Santo. Se Jesus Cristo reina em nossa vida, foi por terra toda maldição. A clareza mental para eu fazer novas escolhas. O Evangelho muda o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, o que a gente fala, o que a gente assiste. Tem gente que diz assim, mas aí é uma questão de comportamento. É que comportamento é luz, é reflexo daquilo que nós estamos escolhendo anteriormente ao comportamento. E o reino de Deus se declara no que é visto em nosso comportamento também. Mas fato é que o Evangelho interfere em tudo. O Evangelho vai interferir no teu casamento, o Evangelho vai interferir na educação dos teus filhos, o Evangelho vai interferir na maneira como você lida com as pessoas à sua volta. O Evangelho vai interferir nos teus pensamentos, nas tuas escolhas, nas suas indas e vindas, porque o Evangelho é como a água da vida, ela toma todos os espaços para justamente manter você em conexão com Jesus, o que se declarou água da vida, pão da vida, o Senhor da vida. Nós vamos encerrando por aqui, mas tem que ficar os últimos minutos com você. O que não pode deixar de ser dito sobre esse tema? Um texto extraordinário, um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele é o centro da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Ele começa a construir um argumento desde o primeiro capítulo de Corinto, e se o livro de Corinto fosse uma bomba, o epicentro seria Coríntios 13. E ele fala sobre uma realidade do amor. Esse texto é muito usado muitas vezes em casamento, mas esse texto não está falando de amor romântico, mas ele está falando do amor que sustenta qualquer romance. É o amor que faz o mundo ser real. Mas olha a maneira como ele termina sobre o amor, quando ele diz assim, eu vou ler do 8 em diante. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Agora, você que nos ouviu, pensa no seguinte: se o amor é capaz de, ao triunfar, fazer desaparecer profecias, línguas e ciência, o que ele faz com uma maldição? Imagina. O amor é assim, o amor triunfa sobre todos. O maior exercício de estado de liberdade que existe é o amor, porque ele não acaba, tudo passa. Portanto, eu experimento a eternidade quando eu começo a amar. O amor jamais acaba, portanto, aqueles que amam e se entregam ao amor e vivem o amor também não acabarão. Isso é, Deus quebrou toda a maldição do planeta, amando e ensinando a amar. Então, hoje, se você se sente assim, amaldiçoado, se sente azarado, se você sente que alguma coisa não está certa, e se você sente que você está sofrendo por coisas que você não fez, há uma solução para você. O amor de Deus, por você e através de você. Porque quando a gente ama, a gente se conecta com aquilo que faz o universo funcionar. Eu termino dizendo que o amor é o ponto mais alto que a inteligência chega. Muito obrigada. Prazer ter você aqui mais uma vez. É uma alegria estar aqui sempre. Obrigada. Sempre. Você aí de casa também, muito obrigada. Eu creio de verdade que um programa assim é uma oportunidade para você se conectar com o que realmente importa agora. Nós normalmente nos reunimos aqui para falar sobre questões de ordem do casamento, dos filhos, da saúde mental, emocional, mas eu gosto de trazer o Robson aqui de vez em quando para a gente tratar de temas que nos levam a considerar a raiz do que realmente precisa ser encarado. Acredite, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, ponto final. Ponto final, não tem o que discutir. Mas Darleide é que está dando tudo errado, o pastor Robson está dando tudo errado. Corrija os seus hábitos, corrija os seus pensamentos, corrija as suas atitudes, tome novas decisões, segundo a perspectiva do Evangelho, seguindo a lei do amor de Cristo, e você vai ver que a sua vida tomará um novo rumo, que
Que o seu casamento poderá viver agora o que nunca viveu outrora, de tanto amor que vai transbordar na prática do Evangelho. Aprenda a orar mais. Ore mais do que se preocupar com maldição. A bênção está na visitação do Senhor na sua vida. Peça o seu guia de estudo. Vamos estudar o que a Bíblia diz sobre orar, sobre a eficácia do nome de Jesus Cristo, sobre o poder de Jesus Cristo para intervir na tua vida e te oferecendo graça, te oferecendo oportunidade de andar em novidade de vida. Você será um homem, uma mulher feliz, mesmo em tempos de tribulações, porque você terá paz, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Dito isso, mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, obrigada a você. Que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui na semana que vem. Eu aproveito só esse tempinho para dizer mais uma coisinha. O nosso contato para você pedir o seu guia de estudo é o 12 21 27 31 21. Vai fazer a diferença para você. Grande abraço, até a semana que vem aqui em mais um consultório de família. Eu amo estar com você. Até lá.